Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu ouvi sim, fiquei muito feliz, muito grato por esse carinho dele com o meu trabalho, com o nosso mandato. Muito obrigado, boa tarde para todas as pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui, deputado. Vamos começar falando também sobre trabalhos legislativos. Eu falava com o Miro sobre essa questão, né, sobre o ano no legislativo que nos aguarda e em relação a trabalhos, a expectativas, a votações importantes. Eu queria começar te ouvindo sobre isso. Então, um panorama aí do que temos pela frente na Câmara dos Deputados, deputado. Bem, como é possível facilmente perceber, é uma Câmara muito complexa, uma extrema-direita fortalecida, o chamado centrão fortalecido e o Lira agindo como imperador, colocando dessa forma. E agora, com o veto que o presidente Lula deu à parte do orçamento, as chamadas emendas de comissão, o Lira dobra a aposta em cima do governo. Então, é um cenário muito delicado, porque muito em função do último governo, na verdade, desde 2015, o Congresso vem cada vez mais ganhando força sobre o orçamento da União e ampliando essa margem de barganha e de chantagem com o governo executivo. E o governo Bolsonaro basicamente terceirizou o governo para o Congresso. Então, o governo Lula tenta recompor uma base de negociação política, digamos assim, mais ética, mais republicana. Então, eu espero um ano muito delicado, com o Lira dobrando a aposta em cima do governo, aumentando essa lógica política baseada na chantagem, ainda mais considerando as eleições municipais, os aliados que o Lira tem e também o interesse dele em eleger um sucessor para a presidência da Câmara e o interesse dele em ser senador em 2026. Tudo isso está nesse jogo político em que Lira dobra a aposta em cima do governo. E a nossa tarefa é defender a democracia, é sustentar politicamente o governo, é ajudar para que o governo possa cumprir o seu programa eleitoral de garantia de direitos e conquistas sociais e isolar a extrema-direita. Então, são muitos desafios e um ano muito complexo, numa correlação de forças muito delicada e muitas vezes desfavorável na Câmara dos Deputados. O ano passado já foi um ano de bastante embate, né, por conta de algumas pautas. Você faz parte da CPI que discutiu, inclusive, o 8 de janeiro também, ou foi o MST? Me confirma, deputado. 8 de janeiro. O 8 de janeiro. Aliás, inclusive trazendo essa questão do 8 de janeiro, a gente teve uma substituição agora do Procurador-Geral da República, né? Vocês fizeram um relatório final da CPI do 8 de janeiro e isso agora está na mesa do novo procurador. Há expectativas em relação a encaminhamentos por parte dele, deputado? Sim, existe. Acho que o trabalho da CPMI foi bem feito. Lembrando que também era uma correlação difícil. O presidente Arthur Maia, em muitos momentos, fez o jogo ali da extrema-direita, mas mesmo com essas dificuldades, foi um relatório muito bom, muito consistente, com vários indiciamentos. Gabinete do ódio, patrocinadores, financiadores, agentes políticos, cúpula da Polícia Militar do DF, alguns generais alto escalão das Forças Armadas. Então, temos expectativa de que continuem as investigações com mais celeridade, chegando aos chamados peixes grandes dessa tentativa de golpe contra a nossa já tão frágil democracia. E eu sempre falo, não é por ressentimento, revanchismo, não é por vingança, mas é por maturidade política e por defesa da democracia que nós não podemos deixar uma tentativa escandalosa de interromper o processo eleitoral, de suspender o processo eleitoral, de inviabilizar um governo democraticamente eleito, não responsabilizar os atores dessa tentativa de golpe, em certa medida, é normalizar essa tentativa.
É começar a caracterizar a extrema-direita como uma força política legítima que cabe dentro de um jogo democrático. E no meu entendimento, a extrema-direita ela é estruturalmente, intencionalmente antidemocrática, inclusive com práticas criminosas. Portanto, com muita ética, sem revanchismo, sem excesso jurídico, zelando pelo direito de defesa, respeitando o rito legal, é preciso responsabilizar. Eu acredito que com esse novo procurador temos mais chances disso avançar e chegar às consequências finais. Falando em 8 de janeiro, a gente começa esse ano, inclusive, com uma expectativa muito grande de chegarmos, de alguma forma, aos mandos ali do 8 de janeiro, financiadores, a essa alta cúpula de planejamento do 8 de janeiro. E uma das operações que aconteceram agora, nesse começo de ano, foi contra Carlos Jordi, deputado, por conta de uma conversa em que ele tem ali sobre 8 de janeiro, inclusive. Carlos Jordi e outros dados que fazem parte dessa extrema-direita fizeram, então, uma coisa, né, em que Carlos Jordi se colocou como vítima de perseguição política. Isso tem sido muito utilizado, inclusive, essa justificativa de perseguição política. Como que você vê, então, o avanço das investigações em relação ao 8 de janeiro, podendo chegar a essas cabeças pensantes do que foram aqueles atos terroristas, e as investigações em relação à atuação de deputados federais? Eu queria te ouvir sobre isso. Pois é, foi o que eu falei anteriormente. Não é uma perseguição política, é uma investigação. A gente assistiu ao 8 de janeiro, aconteceu. E não aconteceu aleatoriamente. Bolsonaro tem um histórico de desprezo à democracia. Ele governou o tempo inteiro tensionando contra as instituições democráticas. Ele se reuniu com embaixadores internacionais para deslegitimar o processo eleitoral. Ele recebeu um hacker na sua residência oficial. Ele tentou fraudar esse processo. Ou seja, não é algo difícil de perceber. Basta lembrar o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, a abordagem da PRF no dia da eleição, no segundo turno. São muitos os indícios. Tudo que foi descoberto na cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. O secretário de Segurança era Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ou seja, não é perseguição política. A extrema-direita vai usar essa narrativa. O que eu tenho falado é que as investigações precisam acontecer dentro da lógica da lei. E eu acho que elas estão acontecendo assim, sem precipitação, sem excesso, sem espetacularização. Nós não podemos recorrer ao punitivismo para vencer a extrema-direita. Nós não podemos recorrer aos métodos bolsonaristas para vencer o bolsonarismo. Então, eu acho que existem indícios do envolvimento de deputados numa trama golpista. Eles precisam ser investigados, precisam ter o seu direito de defesa, a investigação tem que ser lisa, transparente, objetiva, e havendo comprovação, tem que haver a responsabilização de deputados, de ex-agentes do governo federal, de ex-agentes da ABIN, de generais, de empresários, não importa, porque isso significa defender a democracia e deixar evidente: tentativa de golpe contra a democracia não pode ser normalizada. O Brasil tem esse histórico de fazer um acordão por cima, conciliar interesses, e dessa forma fica sempre essa sombra autoritária em cima de uma democracia que já é muito frágil, que precisa ser muito mais popular, muito mais participativa, muito mais diversa, muito mais inclusiva econômica e socialmente. Nossa democracia já é uma fragilidade e nós não podemos normatizar a tentativa de golpe contra ela. Então, é preciso que as investigações avancem também sobre deputados em que se percebe indícios de participação e estímulo a uma tentativa de golpe. Isso é razoável, isso é necessário, isso é democrático.
É perfeito essa sua colocação sobre a necessidade de investigação. E nessa coletiva que eu citei, em que Carlos Jordi, ali acompanhado de outros colegas da Câmara, presta ali um esclarecimento, é curioso porque ele pede, faz um apelo ao Arthur Lira, inclusive, para parar as investigações. Ele não declara a sua inocência nesse momento de coletiva, né? Ele pede o fim das investigações. Então é muito curioso a gente pegar essa narrativa da extrema-direita de perseguição política e, por conta disso, então, o fim das investigações e não a inocência.